Saudações videiros, é o seguinte, olha só, é o seguinte, como sempre, um assunto muito sério mesmo. Sempre que a gente realiza um treinamento, eu pergunto, pessoal, quem aqui instala box? Todo mundo levanta a mão. Quem aqui entrega um documento de finalização da obra para o proprietário após o término do box? Ninguém faz. Então vamos lá, vou explicar para você passo a passo como você deve fazer, e não é porque o Gabriel está falando, não, é porque a lei te obriga a fazer assim. Então, aí fica a seu critério se você vai querer cumprir ou não, mas eu vou te passar aqui o passo a passo e os porquês você deve fazer dessa forma aqui. Então, o primeiro fator é o seguinte, quando você concluiu a sua instalação, você tem que entregar para o seu cliente o manual de uso, manutenção e conservação para o seu cliente. E como que é feita essa entrega? Essa entrega tem que ser feita documentado, tá? Documentado, ou através de um e-mail, ou fisicamente, ali presencialmente. O seu cliente tem que te assinar um documento com um nome, um documento, né? O documento dele, o nome do documento dele é RG ou CPF, dizendo, ó, ou CNPJ, eu declaro que fui instruído e recebi o manual de uso, manutenção e conservação, tá? Isso tem que ser um documento para que você consiga comprovar. Se isso for por e-mail, então já fica documentado, porque e-mail é documento. Então olha só o que diz o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos. E aí é onde entra a nossa extrema responsabilidade. Nós estaremos infringindo essa lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, se a gente estiver omitindo informações do qual nós precisamos passar para o nosso consumidor. Gabriel, tá, mas aonde eu tenho essas informações? Então olha só, olha o que diz a norma do box 14.207. Vamos lá, marcação. O vidro deve ter o nome ou logomarca do seu fabricante. E o box deve ter a identificação da empresa responsável pela instalação. Manuseio e manutenção. Os fabricantes de boxes de banheiro devem fornecer informações em relação ao uso, manutenção e aos cuidados com o box, com folheto de instruções. Essas informações devem incluir o seguinte: um sistema de identificação do modelo ou tipo de box, os seguintes avisos: se o vidro for lascado, deve ser substituído, pois incorre em risco de quebra. Deve ser feita uma manutenção periódica, no mínimo anual, em todos os itens do box, para verificar se eles estão em perfeitas condições de funcionamento. Não bater no vidro com objetos duros ou pontiagudos. Para a limpeza do box, utilizar somente pano úmido com detergente neutro ou sabão neutro, secando a seguir. Em caso de mau funcionamento do box ou quebra de algum componente, interromper o uso, pois pode incorrer na quebra do vidro, e solicitar imediatamente a manutenção. Em caso do vidro da porta encostar no chão, no movimento de abrir e fechar, deve-se isolar imediatamente o box e chamar um técnico responsável pela manutenção do produto. Toda manutenção deve ser solicitada pelo cliente final e executada por pessoa qualificada. Olha só, a norma 14.17, que é a norma do box, ela já coloca ali, lá no final, lá na página 12, se eu não me engano, ela já coloca ali quais são as informações que a gente precisa repassar para o nosso cliente. São as informações mínimas. Ou seja, se eu entrego um box e não oriento o meu cliente de acordo com a norma, como eu falei, a norma em si não é uma lei, mas o Código de Defesa do Consumidor é uma lei. Então eu preciso, no mínimo, orientar o meu cliente como que ele faz para poder limpar, quais são os cuidados que ele tem que ter, por exemplo, se ele perceber que alguma peça quebrou, se alguma coisa desregulou, se a porta cedeu, se bateu no chão, lascou. E também o tempo mínimo que ele precisa te chamar para você realizar a manutenção. Aí, dos itens que são também importantes é o seguinte. Vamos voltar para o Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá. Lá no artigo 26, diz assim: o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em
30 dias tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis, que não é o nosso caso. E o nosso caso é aqui, ó, o 2. 90 dias tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. No nosso caso, a nossa norma não diz quanto tempo de garantia a gente tem que dar. O que a nossa norma diz é assim, ó, a cada 12 meses tem que ser realizada uma manutenção. Então, o que você pode fazer? Você pode, inclusive, trabalhar com a garantia por se tratar de box, tá? Você pode trabalhar com a garantia de 90 dias. É uma escolha sua. É uma obrigação. Isso é uma lei. No mínimo, são 90 dias. Gabriel, mas tá, e se eu quiser trabalhar com garantia de 1 ano? De 3 anos? De 5 anos? Ótimo. Porque é o seguinte, alguns dias atrás, eu mostrei para você sobre a nova norma de garantia, que é a 17170. Interessante que box não entra nessa norma. Entra esquadria, entra guarda-corpo, entra brises. Então, por quê? Porque o box é um acessório e o box acaba sendo um acessório opcional. Ele não faz parte, né, da estrutura, ele não faz parte da vedação da edificação, não. Ele é um acessório. Então, o box, o que a gente vai seguir aqui é a norma do box. Se fosse uma esquadria, o que a gente teria que seguir é a 17170, porque lá na 17170, lá sim coloca-se e ela aborda o termo esquadria. Então, nesse caso, a 17170, ela não aborda box, mas a gente pode utilizar alguns dizeres dessa norma para que a gente possa se orientar. Então, olha só o que diz a norma 17170 quanto à questão da garantia. Situações que podem acarretar a perda de garantia. Então, vamos lá. As situações que podem acarretar a perda de garantia podem estar previstas em documento específico. São exemplos de perdas de garantia uma ou mais das seguintes situações. Então, ou seja, quando que o cliente ele não pode exigir a garantia? A não realização ou falta de comprovação da realização das atividades de limpeza, conservação e manutenções previstas no Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações ou instruções específicas fornecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço e construção. Aqui a gente pode pegar, por exemplo, um caso que pode ser considerado parecido, que é o caso do automóvel zero. Você vai lá comprar um automóvel zero, você tem garantia de 5, 10, dependendo da fabricante, dependendo do modelo do carro. Você tem garantia. Só que você tem também as condições da garantia. Quais são as condições? Que você realize as manutenções conforme o tempo ou conforme a quilometragem. Então, Gabriel, quanto tempo eu dou de garantia? Eu não sei, você que escolhe. Você, por lei, tem que dar 90 dias de garantia. Aí vamos abrir aqui um parêntese. Caso o seu produto não tenha um vício oculto. Aqui a gente não pode falar defeito, mas pense como um defeito. Então, por exemplo, como que o cliente vai saber se o vidro foi bem temperado ou não? O cliente não tem como saber sobre isso. Então, por exemplo, se esse vidro quebrar indevidamente, quebrar depois de 3, 4, 10 anos, pode ser considerado que ele tinha um vício oculto, porque ele foi mal temperado. Só que o cliente não tinha como saber, nem você tinha como saber. Então, vício oculto são aqueles defeitos, que o nome não é defeito, mas são aqueles problemas que o cliente não tem como ver, não tem como perceber, o que é muito difícil dele perceber, tá? Então isso é vício oculto. Mas pela lei, pela regra, são 90 dias para produtos, para bens duráveis. Legal, então assim, se você quiser dar 3 anos de garantia para o seu cliente, você vai dar 3 anos de garantia, mas com a proposta de que ele realize as manutenções a cada 12 meses. Agora, o que tem que ficar na sua cabeça é o seguinte, mesmo que ele não realize as manutenções, mesmo que você entenda que isso seja inútil, que ele não vai te chamar, você como comerciante tem a obrigação de orientá-lo que ele tem que fazer a manutenção. Você tá entendendo? Então assim, você fala assim, a minha obrigação é te orientar, que você tem que fazer a manutenção no mínimo a cada 12 meses. No mínimo. Agora, se ele vai te chamar ou não, aí já não é com você. Qual que é uma estratégia comercial que é interessante? Você avisá-lo. Essa é a sua obrigação. Quando estiver próximo aos 12 meses, você ligar para ele e falar, Dona Maria, tá chegando a época da manutenção, a senhora quer que faz que dia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Meu filho, não precisa fazer manutenção, não quero, não... Beleza. Até porque a manutenção não é de graça, tá? Você não é obrigado a fazer manutenção de graça, ok? Sua garantia é 90 dias.
Daqui um ano é quando você tem que fazer a manutenção, mas em nenhum momento é escrito que é de graça. E aí a dona Maria fala, mas você vai me cobrar quanto? Vou te cobrar 300, dona Maria, 400. Não, meu filho, não precisa mais não. Então é o seguinte, ó. Então, conforme aqui a norma 1770, a senhora está se recusando a fazer a manutenção. Então, a senhora está se recusando a fazer a manutenção, eu agora não tenho mais vínculo com esse box. Porque automaticamente eu estou te orientando que você tem que fazer a cada 12 meses e a senhora não está me permitindo fazer essa manutenção. Então, se eu não tenho como fazer a manutenção e já passou, e o prazo para que eu faça a manutenção são 12 meses, eu também não tenho como garantir mais, não tenho mais vínculo com esse box. Então, quanto tempo você dá de garantia? Dá 10 anos de garantia se você quiser, porque a cada 12 meses você vai ter que voltar lá e fazer a manutenção. Então é isso. E aí, uma outra questão importante é sobre a questão do artigo 50, tá? Vamos lá no artigo 50, agora voltando de novo para o Código de Defesa do Consumidor. Então, olha só. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercida e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, ou seja, concluiu a instalação, entregue, acompanhado de manual de instruções de instalação e uso do produto em linguagem didática e ilustrativa. Então, olha só, em linguagem didática, qualquer leigo tem que entender o que está escrito ali. E ilustrativa, ou seja, você tem que desenhar para o seu cliente, porque o cliente, perante a justiça, sempre é leigo. Então, resumindo, qual é a sua obrigação como comerciante? Sua obrigação é concluiu o seu box, você tem que entregar para o seu cliente um manual de uso, manutenção e conservação, tá? Ó, então, esse box, a senhora precisa a cada 12 meses fazer manutenção. Caso a senhora observe um desses itens aqui, a senhora me chame, etc e tal. Legal? Então, primeiro documento. Segundo documento, garantia. E as condições da garantia? Garantia mínima, 90 dias. Máxima, 200 anos. Você que escolhe. Legal? É isso. E aí, se você prorrogar a garantia, você coloca as condições. Quais são as condições para que essa garantia permaneça? Da forma que nós estamos fazendo hoje. Instalando o box e não entregando nenhuma documentação, não orientando o cliente, a gente está infringindo o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei, e a gente está assinando um cheque em branco. Porque se daqui 3 anos acontecer um problema, o cliente pode alegar que não sabia que tinha que ser feita a manutenção, que não sabia que quando o box estava arrastando no chão ele tinha que chamar, ele não sabia. E aí, se você for chamado lá, você vai se perguntar, peraí, mas cadê a documentação que você orientou aqui o cliente que ele tinha que fazer as manutenções? Ah, então não orientei, então você não cumpriu com a sua obrigação de comerciante. Você pode ter um problemaço simplesmente porque você não cumpriu com o seu papel de comerciante, que é orientar o seu cliente. Então, ó, garantia, manual de uso, manutenção e conservação é obrigatório, não é opcional. Você tem que entregar. Legal? Proteja-se. Proteja-se e faça um serviço bacana, principalmente juridicamente. Legal? Então nós estamos juntos, forte abraço.